Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Chegamos. Estamos no capítulo 3 de Ezequiel. Domingão aí. Bonito. Muito bonito, né? Hoje eu quis dar uma diferenciada. Colocar. Mas nem dá pra ver direito, né? Só se abrir. E tá frio. E por isso que eu não fui também lá pra baixo, porque tá frio. Apesar do sol. Bom, vamos começar orando. E aí a gente parte para nossa leitura do capítulo de hoje, continuando ali o que a gente viu. Então, só relembrando rapidamente, porque esse capítulo vai ser a continuação. Então, ali, depois que Ezequiel teve aquela visão de Deus, né, no capítulo 1, ele então ficou com dificuldades até de se levantar, mas o Espírito do Senhor o levantou, o colocou de pé, e aí o Senhor começou a falar para ele o que ele queria que ele fizesse. Então aqui vai ser mais ou menos essa continuação. Começa orando. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada, Paizinho, pelo dia bonito, Deus, porque todas as coisas se fazem novas a cada manhã, as tuas misericórdias, elas se renovam. Queremos em nome de Jesus, Deus, viver dependentes de Ti, Deus, clamar por graça, por misericórdia sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso Brasil, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com o juízo, sabe, Pai, e guardar o Teu povo, aqueles que são Teus, que têm buscado fazer a Tua vontade, que Te amam, que Te adoram. Nos ajude a nos dispor para que o Senhor nos use. Em nome de Jesus é o que nós oramos, te pedimos e colocamos diante de Ti a leitura dessa palavra. Fala conosco, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Vai dizer assim, Deus disse, homem mortal, come esse rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse, homem mortal, come esse rolo que lhe estou dando, enche o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse, homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira, difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava, louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como o de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu Espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até Labibe, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias espantado com o que tinha visto e ouvido. Parando aqui então, a gente viu no capítulo anterior que o Senhor fala ali o que queria fazer através de Ezequiel. E aí o final do capítulo 2 é ele estendendo a mão, né? Ele não, no caso um anjo animal, sei lá. Estendendo a mão e dando a ele um rolo
onde ali estava escrito o que estava escrito ali eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Aí ele começa esse capítulo falando para Ezequiel comer aquele rolo e se encher dele, sabe? Ficar satisfeito dele. E aí ele fala que come e é doce como mel. Mas aí vai continuar falando e ele vai dizer assim: agora vai, diga ao povo de Israel o que eu ordenar, né? Não estou. E antes da gente entrar na próxima parte, eu quero um pouco falar sobre essa questão do rolo, que para nós, às vezes, é a Bíblia, né? A gente sabe que, sei lá, talvez foi numa figura literal ou figurada, não sei, para Ezequiel. Mas pra gente, muitas das vezes, é a Bíblia. Nós precisamos nos comer, sabe? Nos alimentar dela, até ficarmos satisfeitos. Tem dias que quando eu tô de jejum, eu fico me alimentando, de jejum, né? De comida física, natural. Eu fico me alimentando, a ponto de, às vezes, eu esquecer que eu tenho que comer. Exatamente nesse sentido, sabe? Pra gente ficar cheio, ficar satisfeito. E essa palavra, apesar de ser forte, né? Às vezes eu fico de jejum e eu tô lendo Jeremias, Ezequiel, esses livros fortes, ou até mesmo a destruição lá em 2 Reis de Israel. E apesar delas conterem isso, sabe? E claro, às vezes, como é que se diz? É uma palavra forte me confrontando. Mas apesar disso tudo, ela é doce como mel. Sabe, ela é uma palavra agradável, ela é uma palavra da qual esses dias eu tô lendo agora, eu já cheguei no Novo Testamento. Eu faço a mesma coisa que eu faço, eu leio um capítulo por dia praticamente. Mas no meu devocional, às vezes eu tento ler mais, porque durante a semana eu não tenho muito tempo. Mas eu cheguei, então, no Novo Testamento e aí eu li uma parte, eu acho que foi ontem, que falava assim: e os discípulos ficaram espantados. E aí Jesus ia na frente, os discípulos espantados atrás, e o povo ao redor, a multidão ao redor com medo, mas também seguindo Jesus. Ou seja, tava todo mundo assim, cara. E essas palavras, Jesus, não, pelo amor de Deus, tá tipo me confrontando demais. Mas a gente não consegue deixar de te seguir. A gente não consegue, sabe? É aquilo que Pedro falou. Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Sabe? Ainda que ela moa a gente, sabe? Acabe com a gente em alguns sentidos, mas ela é mel. Ela é doce, eu não consigo ficar sem esse alimento. Sabe? Então, Deus aqui estava falando para Ezequiel mais ou menos sobre isso. Se farte disso, sabe? Coma dessas palavras, beba dessas palavras, fique satisfeito acima de todas as coisas dessas palavras. Mais do que comida, mais do que alegria, mais do que estar com os amigos, mais do que, né? Porque a missão que eu tenho para você é grande. Então eu preciso que você goste disso, eu preciso que você, sabe, fique satisfeito em estar neste lugar. E aí, beleza. E aí vai falar ali, né? Aí ele fala que se ele mandasse ele para nações de línguas estrangeiras, eles seriam mais fáceis de serem convencidos, porque eles, né? Mas os israelitas não. Os israelitas estavam duros. Então, quantas vezes o Senhor nos chama, o Senhor nos levanta, e às vezes a gente está pensando que a gente precisa pregar lá na África ou até mesmo para outras casas, para casa dos nossos amigos, quando na verdade o Senhor quer que a gente pregue para o povo de dentro que tá duro, né? Que tá endurecido ali. E ele fala, cara, vai ser difícil, né? Jesus mesmo falava, um profeta na sua casa não tem honra.
E vai ser difícil você pregar aqui. Essas pessoas são duras. Minha mãe tá aqui que não me deixa mentir. Minha mãe virava e falava: Nina, não seja uma crente chata, não. Que não sei o quê. E eu não quero saber de igreja. Eu só vou na igreja se você for em outro lugar comigo. E eram uns lugares assim meio tortos. Então, na nossa casa, às vezes vai ser difícil, mas nós precisamos, né? Eu creio que Jesus tem um chamado para cada um de nós para ganhar a nossa casa. Nós temos esse compromisso e essa promessa de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E aí, continuando antes que meu tempo acabe, vai dizer assim: depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles o aviso que eu lhe der. Se eu anunciar que o homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, ele ficará vivo e você também não morrerá. Então, Deus aqui estava falando para Ezequiel o seguinte: eu vou te colocar como um atalaia, como um vigia, e a referência é exatamente essa que vai lá para Ezequiel 33, como uma pessoa que, às vezes, tá olhando o caos acontecer, o caos vir, a guerra chegar, então ele tinha a obrigação de ir avisar ao rei. A mesma coisa aqui. Quando ele visse que alguém estava andando em um caminho tortuoso, ele tinha a obrigação de falar. Ele estava falando, você deve comunicar isso. Por quê? Porque se ele morrer, eu vou cobrar o sangue dele de você. Mas se você o avisar e ele mudar o rumo ou não mudar, pronto. Você está livre do sangue dele. A mesma coisa uma pessoa boa. Uma pessoa boa às vezes dá uma escorregada, dá uma deslizada, ou está com a cabeça confusa diante de tantas doutrinas, né? Doutrinações assim. Uma igreja fala uma coisa, aí depois a gente ouve outra. Tá, o que é certo? Cara, o Senhor tá colocando a palavra de Deus em você para você vir aí e corrigir isso. E aí ele vira e fala, com muito amor, vai lá na pessoa boa e fala, olha, você é um cristão, sabe? O Senhor te ama, mas deixa eu te falar, isso daqui que você fez foi errado, entendeu? Então muda o seu caminho para que a destruição e a condenação não venham. E aí, beleza, e aí continua. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e ouvi dizer o seguinte: levante-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse, vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Independente de quantos ouvirem. O Senhor aqui em Ezequiel, então, está nos convidando a, independente se as pessoas estão ouvindo ou não, se as pessoas estão mudando ou não, se as pessoas estão se arrependendo ou não. Eu não sei quantas pessoas eu alcanço, eu vou ser bem sincera. Eu tô há quase 4 anos aqui, eu acho que eu já tô há 3 anos aqui. E eu não sei quantas são as pessoas que me alcançam, apesar de algumas vezes algumas virem falar comigo, algumas ficarem intrigadas. Mas será que nesse tempo alguém mudou de vida?
sabe? Mas eu estou aqui me comprometendo com essa palavra e falando o que o Senhor tem me dado. Eu vou falar, eu vou entregar. E eu, claro, né, gente, eu entrego aqui, mas eu também entrego ao longo da minha jornada de vida, no meu trabalho, nos lugares em que eu estou. Mas eu sei que aqui é um ponto estratégico, sabe? Então, é essa a nossa obrigação. Ah, não, mas eu só vou falar se for para uma multidão. Tudo bem, fala se for para uma multidão, mas o Senhor está falando para nós, independente se é uma multidão, se é um, se é dois, se um se arrepender, cara, você ganhou sua vida, você cumpriu o seu propósito na Terra. Amém? É isso, Elaine chegou aí, bom dia, Elaine, minha mãe também. Nosso tempo acabou, Elaine chegou no finalzinho, né? Beijo, gente, Deus abençoe, boa semana pra vocês.